Olá, meu nome é Marcos Yamamoto, eu sou técnico da MCI Assessoria em Fitopatologia, sediado em Jaboticabal, São Paulo. E nós vamos falar um pouquinho de fisiologia da produção de soja para a expressão da produção e também da produtividade, né? Então, o que é interessante nesse aspecto quando a gente fala em fisiologia da soja, né? Ela começa lá desde a sementinha, na escolha das variedades que nós vamos produzir, para que ela tenha uma expressão da caixa produtiva, para a gente expressar, para ter a produção final. Para isso, hoje é um momento importante, né? Quando a gente fala no planejamento estratégico para escolher uma variedade, para expressar a produção que eu quero, se eu quero uma soja que me dê 15 nós, 20 nós, 25 nós, para expressar 60 sacos, 70 sacos, 80 sacos, 90 sacos, 100 sacos por hectare, então eu já tenho que pegar e expressar a condição da planta. Nesse aspecto, né, aí que envolve um fator extremamente importante, que é quando você analisa essa semente, né, para ela fazer o bom ciclo fisiológico de expressão da produção como um todo, nós temos que olhar aonde foi produzida essa semente, qual a qualidade dela. Por quê? Antes de chegar nesse aspecto, nós vamos ter todo um preparo de solo, como é que está esse solo em termos de características, né, físico-química. O que é físico-química? Friabilidade do solo, né, solo não compactado, né? Vocês verem aí que nos últimos 10 anos o SESB tem falado muito sobre o que? Solos descompactados para que a expressão da raiz. Então, o primeiro conceito, o que é? Quando você coloca aquela sementinha que ela vai germinar e expressar a plântula, a soja cresce 1 centímetro para cima e 2 para baixo. Então, para que ela tenha esse crescimento, esse geotropismo positivo para cima e para baixo, eu tenho que primeiro a base, que é o solo, ter uma capacidade de expressão positiva. Então, eu não posso ter solos compactados acima de 1,5 kg/força por decímetro cúbico, né? Porque vai entortar a raiz e não vai aproveitar todo o bulbo radicular para fazer a extração dos nutrientes necessários para a expressão daquela planta, né? Então é extremamente importante cuidar do solo na questão física, né, do solo, seja ela com cobertura morta para manter a uniformidade da temperatura no solo, para ter a máxima absorção, né? Quando você olha a termos de absorção de nutrientes na raiz, a temperatura ótima de absorção na raiz é de 22 a 28 graus Celsius, né? Então, se nós estamos tendo hoje, olhar a temperatura hoje, nós estamos tendo temperatura no meio do dia acima de 32, 36 graus Celsius e à noite abaixo de 20 graus Celsius. Isso causa um estresse na planta. Então, o primeiro estresse que causa é o estresse de absorção de nutrientes. Então, mesmo que eu tenha um solo com uma caixa alta, corrigir a CTC do solo em cálcio, magnésio, potássio, os micros estão tudo ok, o fósforo está acima de 20, 30 ppm, potássio mesma coisa, eu tenho um problema do quê? Da condição climática. Por isso que as disciplinas de fertilidade do solo e nutrição do solo são diferenciadas, elas falam do mesmo processo, só que um fala da fertilidade, ou seja, a quantidade de nutrientes que está abaixo do solo, e o outro vai falar o que está acima do solo na planta. Então, é um grande conceito que a gente tem que tomar muito cuidado, que são duas ciências distintas que nós estamos trabalhando nesse processo. Então, por exemplo, eu preciso ter no solo o cálcio em 50 a 60 de cálcio na CTC, 15 a 20 de magnésio, 3 a 5% de potássio na CTC, para que esse solo tenha uma máxima capacidade de troca catiônica no solo para a expressão da produção. Fora isso, né, só que, por exemplo, um alto teor de cálcio e magnésio, num pH ideal entre 6 e 7, eu vou inibir os micros momentaneamente. Mas tem que lembrar, o exudato de raiz, a acidificação através do exudato de raiz, vai liberar os nutrientes 20, 30 dias após o fechamento de linha. Mas, nesse quesito, eu vou ter que fazer o quê? Quando a planta está crescendo, eu vou ter que fazer pequenas aplicações de nutrientes e micronutrientes para que a planta expresse a máxima capacidade produtiva e não perca o arranque de produção. Quando a gente fala da semente, aí a importância de todo o setor brasileiro, a Associação Brasileira de Produtores de Semente, a Abracem, né, envolve todas as sementeiras a nível Brasil, dá para a gente ter uma qualidade de semente, né? Quando a gente fala assim, a qualidade de semente, geralmente a gente olha como produtor ou como um técnico, a gente fica lá analisando porcentagem de germinação e vigor. Então, principalmente germinação.
É extremamente importante a gente ter no mercado brasileiro sementes acima de 90% de germinação, o ideal seria em torno de 92% a 95% de germinação e acima de 85% de vigor. Quanto mais alto o vigor, melhor para a expressão da produção e de preferência com mais alto vigor, né? O intuito final é a gente fazer o quê? Se eu coloquei 10, 11 sementes, é ter 10 a 12 plantas lá finais para a gente ter expressão máxima. E se ela tiver vigor, de cara ela já vai sair o quê? Com ramo lateral, que significa o quê? Prolificidade. Se a planta tiver em 10 plantas no stand, 10 plantas, 2 plantas com ramo lateral, significa que esse material é prolífero e está adaptado à região, ou seja, ele vai expressar a produtividade naquele ambiente de produção. Então, isso é muito importante quando a gente olha a condição inicial. E um fator importante quando a gente fala em semente, veja bem esse ano, né? Esse ano nós estamos tendo muita emoção, né? 3 coisas movem o ser humano, né? Sonhar, fazer arte com emoção, mas na agricultura com muita fé e perseverança, senão a gente não tem força para tocar os negócios. Então, quando a gente fala em sonho, a gente fala em produtividade, em meta, objetivo, mas ultimamente, quais as artes que nós desenhamos no sistema produtivo para expressar essa produção? E agora só que o ambiente não está dando emoção, né? Estamos tendo seca no sul, aqui também está tendo seca, né? O Goiás está chovendo bastante agora. Então é extremamente importante semente de qualidade e qualidade genética também, né? Hoje as genéticas que nós vamos ter aí nos próximos anos vão ser fenomenais. Nós vamos ter cavalos, né? Ou seja, variedades de soja cada vez mais produtivas, com 25, 30 nós. Nós estamos preparados para isso? Para receber essa soja como produtor, como filho, né, de produtor, ou como técnico de produção, para fazer ela expressar 20, 25, 30 nós? Sojas de 25, 30 nós são soja de 150, 200 sacos por hectare. É uma capacidade extraordinária a nível Brasil e a nível mundial, né? Se nós queremos ser o maior produtor mundial em produção e também em produtividade, nós temos que olhar para essa fase inicial. Uma vez visto a semente, né, nós precisamos ver ela como é que ela vai germinar. Então, nesse ponto, quanto mais tecnologia inserida na semente, por exemplo, eu fiz a tecnologia RR, na primeira tecnologia chegada, né, que é a resistência a herbicida. Depois chegou a BT1, né, a iPro. Então, BT1, BT2, BT3, né, vai ter vários BTs. Então, eu tenho 3, 4 genes na piramização de genes. Agora está chegando dicamba, né, no Extend, extremamente importante no processo. Então, eu vou ter 3 a 5 pares de gene de inserção para tolerâncias a herbicida e para insetos, né? Quando a gente fala nesse aspecto, quanto mais cara a minha semente, melhor tem que ser o meu tratamento de semente, né? Então a gente pega o exemplo da Bayer, né, que trabalha com Cropstar, né, mais que é inseticida, depois mais um fungicida. Não esquecer também do inoculante, né, o bradyrhizóbio, né, extremamente importante aí para a questão de fornecimento de nitrogênio. Então, se eu vou colocar essa sementinha, muito importante o tratamento de semente, né, para que a planta nasça muito bem e sem doença. Por quê? Se essas doenças causarem na fase inicial, no solo, elas causam escaldadura. Então, estrangula o colo da planta, reduzindo até 15% da produtividade de soja, porque estrangula o colo da planta, reduz o duto de produção. Para a gente não perder o vigor da planta, a partir de V3 a V10, eu tenho um pico máximo de expressão da planta. Esse é um fator importante porque nessa fase a planta de soja vai crescer 1 centímetro para cima e 2 para baixo. Então, como ela cresce 1 centímetro para cima, geotropismo positivo, e 2 centímetros de raiz, geotropismo negativo, eu tenho o quê? Automaticamente na folha a pressão osmótica negativa. Então, se o ambiente deu estresse 5, 7 dias, 8, 10 dias de estresse, a planta tem o quê? Concentra soluto na folha e diminui a eficiência de transporte de nutrientes, porque temperaturas acima de 30 graus Celsius e abaixo de 20 não translocam nutrientes 2+. Quem são eles? Fósforo macro inicial, macro primário, macro secundário, cálcio, magnésio, enxofre, micro, zinco, manganês, boro, molibdênio, né? Ferro, níquel, cobalto, né? Então, e nesse aspecto começa a aparecer o que? Os anéis de boro, né? E é o que? Dá assimetria na folha. Esse é o primeiro indício que está faltando no nutriente 2+, e a folha está diminuta. E quando a gente fala em fisiologia da produção, para a expressão da produção, a gente olha o funil, né?
A gente fez a base para produtividade, raiz e solo. Agora a gente está buscando o quê? O crescimento da planta, fisiologia da fotossíntese. Para isso eu tenho que ir lá e nutrir a planta. O primeiro gargalo é nutrição de plantas. Então eu tenho que nutrir e proteger a planta. Então para quê? Para ela expresse os 10, 12, 15, 20 nós com alta capacidade de produção, né? Então com 2, 3, 4, 6 vagens por nó, não importa, dependendo do material de cada região. Então isso é importante o quê? Se a planta está com estresse hídrico e temperatura alta, que não está absorvendo esses nutrientes 2+, eu tenho que buscar o quê? Ir lá e aplicar na folha. Colocar um MAP purificado, colocar um nitrogênio, fósforo, potássio, né, nesse processo, colocar mais micronutriente. Além do manganês que eu uso para o glifosato, para o Roundup, eu também tenho que colocar zinco, boro, molibdênio, cobalto, níquel, né? Fazer toda a arte. E mais para abrir a folha, nitrogênio e fósforo. Depois para encher grão, nitrogênio e potássio, enxofre e magnésio. Então eu vou fazer o quê? Fazer a expressão para a planta não parar. Uma vez eu colocando esses nutrientes, eles são o que na essência? Sal, né? Então se eu coloquei em pequenas doses, 2 a 5% na solução, eu aumento a tensão de soluto na folha, a planta para absorver esse nutriente, ele puxa mais água e dilui o soluto na folha. Então aumenta a pressão osmótica, eu absorvo mais água e nutrientes. Então eu faço esse processo. 10 trifólios é onde a planta vai acumular o máximo de área foliar, o máximo de nutrientes para fazer a expressão da teor de proteína. A curva de resposta dos nutrientes para que ela tenha um maior teor de proteína no grão e melhor qualidade intrínseca em termos de proteína, é até V10 eu tenho que fazer as artes, né, com nitrogênio, fósforo, para que ela absorva o máximo possível aquele nutriente que eu coloquei, o nitrogênio, fósforo, potássio que eu coloquei no solo, ou o nitrogênio que veio da rizobiose. Né? A partir de 10 a 20 nós, né, que eu vou buscar o restante da minha caixa, que a planta já começou a florescer, ela está florescendo, ela está formando vagem, ela está enchendo grão. É um ponto importante nesse aspecto que fisiologicamente a folha tem que estar palmada, né, 10 por 10, para eu ter um índice de área foliar. Se por exemplo, né, pega o conceito do finado Dirceu Gassi, para produzir 100 sacos por hectare, ele falava muito bem assim, eu preciso ter 6 metros de área foliar. Qual que é o conceito disso aí? Pega o exemplo da mão, né? Às vezes a gente na roça não tem régua, nem uma mesa para marcar lá, né? Mas a gente tem a palma da mão como bom jardineiro de Deus. Ou vocês deixam a mão em casa? Não, ninguém deixa a mão em casa, né? Então pega o exemplo da palma da mão, 10 por 10. A folha está do tamanho da palma da mão. Então o folíolo, 10 por 10, 100 centímetros quadrados. O trifólio, um conjunto de folha, vezes 3, 300 centímetros quadrados. 10 nós. 3 metros de área foliar em 10 plantas por metro. Em 20 nós, 20 metros de área foliar. Mas como é que está a minha folha, a folha, quando eu tenho uma planta de 20 nós, onde está a minha primeira folha no bacheiro? Ela está lá embaixo no V3, V5 ou ela já está no meio? O grande problema no Brasil é que nós estamos com a folha no meio. Então nós temos que aprender a utilizar fungicidas de alta sistemicidade para controlar as doenças de bacheiro. E quem está afetando num clima seco desse aqui? Com essa temperatura alta e baixa umidade relativa do ar e pouco molhamento foliar, menos de 4 horas por dia, eu não vou ter ferrugem, né? Os esporos estão com baixa quantidade. Então, eu vou ter o quê? Doenças necrotróficas que vêm lá no solo, como antraquinose, cercosporiose, septoriose, a própria Rhizoctonia fusarium, que estão no solo, que estão afetando o sistema radicular. Mas na parte superior, eu vou ter principalmente quem? A antraquinose, septoriose, cercóspora e mais para frente, mancha-alvo, né? E quem está em altitude, mofo branco, próximo ao fechamento de linha. Então é extremamente importante fazer a aplicação de Fox X-Pro, que ele controla todas essas doenças. Uma vez eu fiz a primeira aplicação no V5 a V7, repito a segunda aplicação no V8 a V10, eu vou alternar produtos porque é importante para não ter problema de resistência de fungos a fungicidas, né? Principalmente aí utilizando, não esquecer dos produtos protetores, sejam eles a base de mancozeb, a base de clorotalonil ou mesmo a base de cobre. E daqui mais algum tempo, os indutores de resistência, né? Quem são eles? O sulfito de potássio, os ácidos salicílicos, né? Os indutores à base de resistência, à base de glicina betaína, né? Então tudo isso aí vem a parte orgânica do processo. Quando eu tenho período nublado, igual está acontecendo esse ano,
né? Uma hora está seco, muito sol, outra hora a planta vai enfrentar 15 dias, 20 dias de chuva, que vai saturar por água e vai ter período nublado. Isso aí diminui a eficiência fotossintética. Para isso nós temos que aumentar a eficiência fotossintética nominal. Como é que eu faço isso? Colocando magnésio na folha, 8 a 12 gramas por saco, né? Então, a soja responde até 1 quilo de magnésio na folha. Então é extremamente importante fazer as artes para a expressão da produção, né? Então aí nesse aspecto, quando a gente olha nesse quesito a partir de 8, 10 folhas, eu vou lá construindo 14, 16, 18 folhas, a planta vai saindo de canivetinho, vai começando a encher grão, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. É extremamente importante depois aí cuidar do quê? A sequência de proteção de plantas, a sequência de nutrição, para que a planta mantenha nos 15, 20 nós, folha palmada, eficiência fotossintética alta, que eu consigo ver pelo fio de view, e também o quê? Proteção de plantas e não deixar a folha comer por lagartas, né?